Amigos, eu sou o professor Dr. Mauro Zerini e, conforme eu prometi, estou gravando a aula que eu apresentei na IRSA 2023. Realmente foi um momento de muita alegria, de muita interação. Eu e a dona Lia ficamos realmente muito felizes com essa experiência. Conforme eu comentei lá no grupo, né, eu tenho 62 anos, trabalho com educação física já há 57 anos. Tenho especialização em envelhecimento na Clínica Dr. Cooper, tenho mestrado, doutorado, 38 livros, e desde 72 eu trabalho com ginástica em grupo e, particularmente, iniciando o trabalho de ginástica coletiva, tendo idosos no meu grupo. Eu vou mostrar um pouquinho dessa história para vocês. Hoje eu tenho um centro de treinamento e o nosso programa de treinamento para idosos é realizado com a colaboração do professor fisioterapeuta Rafael Lizelini e da dona Lia. Então, realmente é uma alegria muito grande você ter acesso aqui no meu canal do YouTube do que aconteceu na IRSA 2023. E olha, compartilhe esse vídeo para os seus amigos que seguramente eles vão aproveitar bastante. O meu tema foi, então, o treinamento com foco na funcionalidade do idoso compatível com o ambiente. Então, essa é a ideia muito interessante e vocês vão ver a importância que tem você montar um programa de treinamento considerando os três pilares que você vai ver na sequência, tá bom? Olha, isso é 1972, olha, eu estou aqui, então, um jovem de 21 anos, e aqui está a dona Henriette. Esta senhora aqui, a dona Henriette, gente, ela tinha 83 anos. E foi uma experiência muito grande tê-la como aluna, porque ela é professora. Veja, ela em 72 era com 83, era do século XIX, e ela é professora. Eu quero passar mais um século, isso em 1972, ou seja, ela teria ainda mais para chegar no ano 2000, mais 28 anos. E, na verdade, infelizmente, ela não conseguiu, mas foi uma experiência muito grande. E você vê outras senhoras aqui, né? Esse era um grupo fantástico. Essa turma me acompanhou durante 16 anos. Olha que coisa interessante. Segundo o IBGE, em 1970, a expectativa de vida de brasileiro era de 57 anos. Vejam vocês, essa aqui, nesse grupo, nós já tínhamos pessoas longevas, que já tinham passado dos 50, 60, 70, 80. Esta senhora que vocês estão vendo aqui, ó, ela foi minha diretora, ela faleceu com 100 anos. Olha que coisa interessante. Ser um grupo fantástico. E olha, atualmente nós chegamos a 50, 76, 77, 80 anos. A expectativa mudou muito nesses anos todos, né? Hoje é de 76,8, conforme estamos mostrando aqui. Isso representa um aumento de 0,2 anos em relação à expectativa de 2019. Olha que coisa interessante. Então, a longevidade está aumentando graças a uma série de fatores. No entanto, nós temos outros fatores que estão interferindo não na longevidade, mas na qualidade de vida dos idosos. E o Brasil teve um dos maiores crescimentos nos últimos tempos. Isso significa, pessoal, que você que está me assistindo, trabalhar com idosos é uma oportunidade, é presente e futuro. O nosso país está envelhecendo. E vejam vocês, né, que essa minha turma me acompanhou durante 16 anos. Nós envelhecemos juntos. Eu saí do círculo militar em 1988, 89, né, fiquei esse tempo todo, né, trabalhando e realmente foi uma experiência muito grande. Foi um grande aprendizado cuidando dessas pessoas, cuidando dessas alunas. E eu, quando terminei o trabalho no Círculo Militar, depois de 16 anos, né, eu tinha sozinho no Círculo Militar, eu tinha sozinho cerca de 600 alunos, em 9, 10 turmas. Inclusive, à noite tinha uma turma que eu juntava masculino e feminino, né? À noite tinham 80, 90 alunos numa mesma aula fazendo ginástica coletiva dentro dessa quadra que vocês estão vendo aí. Bem, então vem a pergunta, por que que o idoso deve fazer exercício regularmente? Antigamente as pessoas diziam, não, o idoso já está, vejam vocês, já está com 70, 75 anos, não adianta mais,
Será que o exercício vai funcionar? Realmente nós não tínhamos muito claro, nesta época que eu trabalhava, essa questão da longevidade, da importância. E nesta aula vocês vão ver o que eu vou mostrando para vocês, como as coisas mudaram, como as coisas evoluíram, principalmente a ciência do movimento humano, a educação física, né, trouxe muitas novas informações. Hoje nós trabalhamos com muita segurança e temos muito claro efetivamente o que é o treinamento para idosos. Então fica a pergunta, vamos responder isso aí, por que que o idoso tem que treinar? Realmente, vocês vão verificar que é sensacional. Existem várias razões, realmente, pelas quais o idoso tem que se exercitar regularmente. Então, quebrou-se o paradigma que não, o idoso não pode, cuidado, vai quebrar a perna, vai estragar, não tem mais jeito. Não, não, não. Isso é coisa do passado. Olha aí, melhora da saúde. O exercício físico ajuda a melhorar a saúde cardiovascular. Essa questão de diminuir os riscos de acidente vascular. E a gente sabe hoje, né, pessoal, que no Brasil e no mundo a doença que mais mata é do coração. Então, esse é um problema seríssimo. No sistema musculoesquelético, o fortalecimento muscular, eu vou mostrar para vocês as pesquisas que mostram que realmente o idoso consegue melhorar, a recuperar aquela perda da força e da massa muscular, a flexibilidade das articulações e a questão dos ossos fortes. O sedentarismo é o grande inimigo. Então, nós temos aquele grande inimigo que é a chamada osteoporose. A gente vai ver isso na sequência. Ele é um biomarcador do envelhecimento, ele melhora a função física, a capacidade aeróbica, a velocidade da marcha, a força muscular. Então, esse envelhecimento saudável, hoje está muito claro que você precisa se exercitar regularmente. A questão das doenças crônicas. Gente, o envelhecimento, a senilidade e senescência, né? A senescência é aquele envelhecimento que ocorre naturalmente a perda da elasticidade da pele, a cor do cabelo vai branqueando, a diminuição da quantidade de cabelo, as alterações hormonais que acontecem no envelhecimento. Mas as doenças crônico-degenerativas, como diabetes tipo 2, pressão, osteoporose, artrite, problemas cardiovasculares, são agravados com aquilo que nós chamamos de doenças hipocinéticas, doenças que têm maior incidência entre os sedentários. E entre os idosos sedentários isso é muito maior. A questão da função cerebral. Hoje discute-se muito, e é um problema sério, essa questão da demência, né, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, as diferentes classificações, né, desse rol grande que é a demência, desta alteração neuropsicomotora. E a questão cognitiva, o equilíbrio emocional do idoso, né, ele é melhorado, a sua memória, atenção, concentração, por meio de exercícios. E nós sabemos hoje que você treinar o seu corpo de forma global, além dos benefícios fisiológicos do sistema, o treinamento é sistêmico. Então, a função cerebral é beneficiada, sim, pela prática do exercício regular. Olha aí, combate à depressão e à ansiedade. Os estudos têm demonstrado, né, que o isolamento, a ausência de pessoas, o convívio, você provoca uma diminuição das beta-endorfinas, aquele neurotransmissor que ajuda no humor, né, e a reduzir os sintomas de depressão. Então, a alegria, a dinâmica, o professor alegre, dinâmico, criativo, com músicas, toda esta situação socioafetiva é um excelente caminho para você diminuir esses estados psicológicos e psiquiátricos que afetam a grande maioria dos idosos. A independência, a pessoa idoso tem que retomar aquela independência. É um grande problema a diminuição da força, do equilíbrio, da estabilidade, que rouba a nossa autonomia, nossa independência, associada ao encurtamento muscular. Então, esta independência e principalmente a questão da prevenção, né, de quedas. O idoso caiu e quebrou, quebrou porque caiu, quebrou porque caiu, caiu porque quebrou, quer dizer, aquela relação que fica não muitas vezes muito clara. Então, vai evitar essas quedas e fraturas por meio da melhoria da força, da estabilidade, da mobilidade, do equilíbrio, são excelentes alternativas. E a melhor qualidade de vida, saúde mental, saúde social, o conceito que nós temos de bem-estar e fazer com que o idoso consiga efetivamente realizar as suas atividades básicas da vida diária com autonomia.
E aí, nós temos visto, isso a gente reforça bastante, né? Essa questão da perda da autonomia, da perda da independência, e, consequentemente, associado com o sedentarismo e ao aumento, né, da massa gordurosa. Então, nós temos aí a dinapenia, a sarcopenia e a obesidade sarcopênica. Então, nós temos um conjunto de fatores onde o exercício ele vai atuar, vai ser assim um grande elemento para que você consiga evitar esses efeitos deletérios do envelhecimento e principalmente agregado o sedentarismo nesse processo. E esse exercício ele favorece extremamente essa questão da socialização. Então, o personal trainer, o contato e as aulas em grupo são efetivamente fantásticas. Então, fica aí essas principais razões que a ciência tem mostrado de forma muito clara. É importante o idoso se exercitar. Aí nós linkamos aí pelo menos 9, 10 razões pelas quais você deve se exercitar. Quando é que nós começamos a envelhecer? É quando nós nascemos. O processo de envelhecimento ele é contínuo. Ao nascer, né, nós já nascemos com um ano, com zero, mas já tem 9 meses de vida na barriga da mãe. Então aí começa o seu processo. E essa curva da longevidade, ela será mais suave na medida em que você tem um estilo de vida saudável. Dentro do estilo de vida saudável, o exercício é parte integrante. Você sabe que durante muito tempo existia muitas dúvidas a respeito do treinamento para idosos, nos diferentes aspectos, principalmente treinamento da força, da endurance, de mobilidade. E um aspecto muito interessante é que vão mudando os enfoques em função, obviamente, das pesquisas. Falava-se muito no treinamento de endurance para idosos, que é muito importante. No entanto, hoje, esse conceito do quanto, da duração, intensidade, a necessidade do treinamento da endurance aeróbica e anaeróbica para idosos é uma questão muito discutida. Mas eu chamei a atenção dos professores que estavam na aula de que as pesquisas são muitas. Eu vou colocar para vocês alguns indicadores e aí você pode, de acordo com o seu interesse, se aprofundar um pouquinho mais, buscando artigos, publicações que abordam os diferentes aspectos do treinamento para idosos. Então, vejam, se nós colocarmos lá no Google Acadêmico exercício para idosos, prescrição, olha, nós temos cerca de 33.700 sugestões lá no Google Acadêmico. Olha que coisa, prescrição de exercícios para idosos. Olha um artigo de 2020, uma revisão. Olha que coisa interessante. Leva o declínio da longevidade. Olha aqui, prescrição de exercícios para idosos com doenças cardiovasculares e por aí vai. Então, existe realmente um grande número de pesquisas que mostram esta importância, o efeito do treinamento e do exercício para o idoso e em diferentes condições clínicas. Tá? Olha, esse no Google Acadêmico, um outro indicador, treinamento de força para idosos. Aproximadamente 94.300 artigos. Olha que coisa interessante, o quanto se. Olha, desde 2023, desde a qualquer momento. Então, vocês vão verificar que existem artigos muito antigos. E olha aí, benefício do treinamento de força para idosos, revisão bibliográfica. As pesquisas de revisão bibliográfica são muito interessantes porque elas fazem uma varredura e mostram os diferentes aspectos relacionados a esse item. Por exemplo, treinamento de força. Olha aí, o Roberto Simão, que é um brasileiro, né, pesquisador, olha aí, evitando o treinamento de velocidade de movimento a partir dos 40 anos, sendo que o tempo de reação diminui nos idosos bem treinados. Olha que coisa interessante. É um artigo que vale a pena ser lido. Então você pode aí se aprofundar e ir de acordo com o seu interesse e, obviamente, com a sua, com a sua necessidade. Esse eu faço questão de mostrar esse trabalho da doutora Fiataroni, que é treinamento de força
de alta intensidade em nonagérios, efeito no músculo esquelético. Olha que coisa interessante. E esse trabalho, pessoal, é de 1990, ou seja, nós já sabemos há 30, há 20, há 32 anos, né, que o treinamento de força de alta intensidade funciona. Vamos ver esse artigo que vale a pena. Isso dá a você, a nós, professores, que trabalhamos com idosos, uma segurança muito grande, considerando esse experimento. Tá? Então, os sujeitos, né, foram 10 indivíduos de instituições de longa permanência, né, debilitados, de mais de 90 anos. Parece que o estudo mostra indivíduos de 86 a 97 anos. Então, na literatura nós encontramos, é 90 a mais, é 90 mais ou menos. Eles fizeram o estudo durante 8 semanas, 3 vezes por semana, e o protocolo era 3 séries de 8 extensões de joelho. Uma, duas, e eles avaliaram e viram que os idosos tinham muito pouca força nos extensores de joelho. E aí eles programaram o quê? Um treinamento de alta intensidade a 80% de uma contração máxima voluntária. E vocês que estudam sabem que esse é um treinamento bastante intenso. E olha que os resultados foram realmente surpreendentes. Isso mexeu muito com a cabeça dos professores, dos pesquisadores, e este estudo desencadeou uma série de outros estudos procurando verificar a eficácia do treinamento de forças. Interessante salientar que este experimento eles verificaram somente a força dos membros inferiores. Olha que coisa interessante. Aumento médio da perna direita de 174% e aumento médio na perna esquerda de 180%. Provavelmente essa pequena diferença em função de que a perna esquerda era menos treinada, pode ser isso, consequentemente ela melhorou mais, considerando que ela devia ter menos força. Isso é uma suposição. É, e olha que interessante, o ganho continuou durante 8 semanas e não tinha alcançado o platô, ou seja, isso mostrando que este benefício poderia continuar aumentando. Outros resultados muito interessantes. Os nonagenários melhoraram 48% em uma medida de velocidade da marcha, mais do que a sua velocidade de marcha habitual exigia. Tá? Então, esse é um detalhe interessante, um detalhe bem interessante a respeito. Isso significa que se você tem um idoso que está com a sua velocidade da marcha diminuída, dá para melhorar? Olha, esse estudo mostrou que sim. Melhorando a força, você melhora a velocidade, consequentemente, você melhora a potência. Aí, uma outra questão interessante, 2 sujeitos conseguiram eliminar o uso da bengala para caminhar, indivíduos extremamente debilitados e que, para tanto, precisavam do auxílio da bengala. Isso significa o quê? Melhorou a força, melhorou a estabilidade, melhorou a capacidade de locomoção. E o outro detalhe interessante é a questão do teste da potência. O indivíduo não conseguia levantar da cadeira com auxílio das mãos e passou a levantar sem auxílio das mãos, demonstrando que é uma melhoria na potência dos membros inferiores. Olha que esses resultados são realmente bem interessantes. E isso nós podemos fazer um comentário a respeito deste posicionamento do gerontológico, né? É uma publicação de 2018. Preste bem atenção. O foco no treinamento com idosos, o foco é na função, como um elemento chave. Olha que interessante. Por que é esse elemento chave? Porque a perda da capacidade funcional tem um impacto significante na qualidade de vida. Se você tem um problema de saúde crônico, como diabetes, pressão arterial, colesterol, seguramente você pode gerenciar estas doenças com auxílio de medicamento. E, obviamente, nós já vimos lá na nossa primeira aula que o exercício tem relação na diminuição, na incidência, no grau de severidade dessas doenças. Porém, se eu não posso me levantar, tudo muda. Isto significa o quê, pessoal? O que significa isso? Que na verdade, não existe o remedinho, uma pílula, né, que você toma e que vai
faz você levantar se você está enfraquecido, se você não tem coordenação motora, se você não tem potência, se você não tem estabilidade e equilíbrio. Não tem o remedinho para este enfraquecimento, para esta sarcopenia, para esta dinapenia. Isto significa o quê? O exercício é as pessoas diziam remédio, não é bem assim. Eu diria assim que, se ele for visto como remédio, tem que ter a dose-resposta, né? Então, o exercício ele tem um efeito sistêmico. Isso é muito importante vocês entenderem. O exercício a ser realizado, ele interfere, dependendo da modalidade, da capacidade, ele interfere de forma positiva nos vários sistemas, sistema endócrino, sistema cardiovascular e respiratório, sistema neuromuscular, enfim, essa é a grande conquista nesses últimos anos, a mudança nos paradigmas, que realmente. E, para tanto, o exercício tem que ter a dose-resposta, você tem que saber muito bem. E essa dose-resposta são os princípios do treinamento: é intensidade, volume, séries, repetições e frequência. Por que você não tem remédio que você toma um remedinho por dia todos os dias, né? Tem algo que você toma uma vez por semana, dependendo da doença, dependendo da magnitude, dependendo dos efeitos. Então, existe aquela célebre orientação: 3 vezes por semana, de 150 a 300 minutos, de intensidade moderada, intensa. Então, hoje nós temos já muito claro a prescrição do exercício no treinamento. Da mesma forma que nós temos a prescrição de medicamento no tratamento, ok? Professores, professoras, o sucesso do seu trabalho com os idosos depende da organização, da estruturação de um programa de treinamento. No entanto, muitos colegas têm dificuldade de entender realmente o que é treinamento. Então, nesta aula, nesse pedaço da nossa aula que apresentamos lá na IRSA, né, eu comentei a respeito de um conceito de treinamento. Então, vamos entender esta palavrinha mágica. Tá? Então, o que é treinamento? Na literatura, vocês encontram uma série de definições. E eu procurei, baseado na literatura, colocar a minha proposta, aquilo que eu aprendi nesses 57 anos e principalmente na prática, no dia a dia, e sem dúvida nenhuma, né, estudando, vendo as teorias do Antônio Carlos Gomes, do Charles Lopes, do Valdir Barbani, que são três grandes preparadores, professores, doutores e que escreveram sobre esse assunto. Então vamos entender um pouquinho. Olha, primeiro ponto: treinamento é um programa pedagógico de exercícios. Se nós colocamos que é um programa pedagógico, significa que tem uma organização, tem uma didática, tem toda uma estrutura. E os exercícios? O nosso grande meio no treinamento com idosos é o exercício. Aí nós colocamos, são os exercícios com o peso do próprio corpo, alguns chamam de calistenia. Esse peso do próprio corpo, por exemplo, um agachamento, um salto, uma prancha ventral, são exercícios que você realiza utilizando o peso do próprio corpo. E aí esses exercícios com o peso do próprio corpo têm os acessórios: a banda elástica, que é muito boa, a cadeira, o bastão, o kettlebell, o medicine ball, o dumbbell. Você combina esses acessórios que vão dar uma nova dinâmica aos exercícios. Depois você tem os aparelhos, as máquinas e aparelhos. Por exemplo, muitos idosos treinam nos aparelhos do Pilates, lá no Chair, no Cadillac, no Reformer, no Barbell. São os aparelhos específicos do Pilates. E você tem as máquinas de musculação, as máquinas cardio, né? Você tem a esteira, a bicicleta, o cross trainer, o stepper, enfim, hoje tem o remo, e aí depois você tem as máquinas tradicionais: o leg press, o pulley alto, a remada fechada, a remada aberta, o hip thrust. Então, uma grande quantidade, muitos idosos têm acesso a esses aparelhos, né, na musculação. Depois temos os exercícios na água e, tipicamente, a hidroginástica. E, sem dúvida nenhuma, os exercícios são realizados com música. E para quê, pessoal? Agora vem a dica interessante. Quando nós falamos em treinamento, tem dois grandes componentes. Um é o desenvolvimento das capacidades biomotoras
e aprendizagem das habilidades motoras, necessárias para a adaptação ao mundo real de movimento. Então, olha, a palavrinha mágica, adaptação. E nós vamos ver na sequência esse contexto desta adaptação. Quando nós falamos em mundo real, nós temos as atividades cotidianas e recreacionais, então o idoso precisa estar preparado para que ele esteja adaptado com autonomia, com independência, para estar em condições de realizar tudo aquilo que seu mundo real necessita. E o mundo real do idoso é diferente do mundo real de um esportista de alta performance, de alguém que faz lutas, danças, artes marciais. Tá, ok? Então, qual que é o mundo real, por exemplo, de um idoso que joga tênis? Ah, ele é um idoso ativo. Então, além das atividades básicas da vida diária, esse idoso está preocupado em jogar tênis como uma atividade recreacional. Não é bacana isso? Então, eu vou ter que pensar nesse treinamento para o idoso para que ele consiga jogar, se divertir como tênis, como uma atividade recreacional. E tem aquele idoso que saiu do sedentarismo e você está iniciando um programa de treinamento, então ele tem que realizar as atividades básicas da vida diária. Ele tem que se lavar, tem que tomar banho, tem que sentar e levantar da cadeira, do sofá, tem que subir e descer a escada, fazer compra. Então ele precisa estar, ele tem que ter habilidades e capacidades para tal empreitada. E esses objetivos do treinamento, ele tanto pode estar voltado para a saúde e bem-estar, no caso dos idosos, por exemplo, para a estética, tem o treinamento para aquelas pessoas que procuram treinar com objetivos de ganhar a massa muscular, de emagrecer, de ter novas formas, vamos dizer assim, né? E tem o alto rendimento, o desempenho, aqueles indivíduos que treinam por uma questão de alta performance, ok? Bom, então o treinamento, pessoal, a palavra mágica é adaptação. Então, todo treinamento ele vai provocar adaptação. E aí vamos entender um pouquinho essa adaptação. A dona Alia fazer uma elevação pélvica para quê? Né, para que ela tenha uma maior capacidade funcional para realizar as suas atividades básicas da vida diária, ter autonomia, independência. Esse é um aspecto interessante. Quando nós falamos em adaptação, nós temos a questão da chamada adaptação morfológica. Quando nós pensamos em adaptação morfológica, nós estamos pensando em modificar a massa corporal, ou seja, aumentar a massa magra, ganhar músculos e diminuir a massa gorda. Isso é muito claro nos programas de emagrecimento. Aí fica a questão muito interessante para o idoso, quanto ele precisa ganhar de massa, se ele perdeu lá na sarcopenia, quanto ele aumentou de massa gorda. Então, será que o idoso precisa emagrecer? Sim, mas aí é uma questão, essas adaptações morfológicas nos idosos realmente requer muito cuidado, principalmente essa questão de ganhar massa magra, ganhar músculo, né, recuperar a massa muscular perdida, é possível? É. Porém, a gente sabe que é bastante difícil. E diminuir a gordura também é um processo bastante complexo. Portanto, você vai muitas vezes encontrar idosos que precisam dessa questão. Pelo menos manter a massa magra e diminuir a massa gorda, ou diminuir a massa gorda, a gordura, e aumentar a massa muscular. E o segundo ponto dessa adaptação é a chamada adaptação funcional. Então, quando nós pensamos na adaptação funcional, vamos ver o que nós falamos anteriormente. Eu vou desenvolver capacidades biomotoras. O que o idoso precisa? De força, ele precisa de potência, de mobilidade. Quais são as capacidades biomotoras que vão dar a esse idoso o desenvolvimento que nós chamamos de capacidade funcional, ou aptidão física, ou aptidão funcional, ou o nível desejável de condição física, como alguns chamam. Então, são termos sinônimos. E aprendizagem de habilidades motoras? Eu vou ensinar alguma coisa nova para o idoso. O idoso precisa caminhar, precisa trotar em alguns casos, ele tem que ter a habilidade de empurrar, de puxar. Então, são habilidades globais que são necessárias ao dia a dia. E, obviamente, que vamos imaginar que se o idoso, de repente, ele resolva querer aprender a jogar bocha, ou jogar tênis. Então, nós vamos ensinar algumas habilidades motoras. Na verdade, muitas vezes nós aperfeiçoamos as habilidades. Então, é importante você entender que a habilidade é algo que é aprendido. Eu vou ensinar algo novo para o idoso, vou ensinar ele a andar, ele já caminha, ele tem dificuldades de caminhar, ele sabe sentar e levantar, ele sabe, mas tem dificuldades, porque esse sentar e levantar
necessita mobilidade, necessita potência. Então, isso é muito importante nós entendermos esses dois aspectos. Quando nós pensamos em criança, né, ou pensamos nos esportes, essa criança iniciou um programa de treinamento de tênis. Então, ele vai aprender toda a sequência. Ele iniciou um programa de LPO, as crianças pequenas, ele vai aprender as habilidades específicas. No caso dos idosos, fica essa questão: o que eu vou ensinar de novo para o idoso? Tá ok? E aí nós temos, então, neste quadro, vocês têm aí vendo, né? Olha aí a resistência aeróbia anaeróbia é uma capacidade biomotora importante pelas demandas cardiopulmonar do dia a dia. Os idosos não precisam de grandes eh, níveis, né, um grande nível de capacidade de endurance para fazer maratona. Não, ele precisa de resistência aeróbica para as demandas do dia a dia. E muitas vezes ele precisa do quê? Da parte anaeróbica para subir e descer a escada. A força dinâmica, força isométrica, né? O quanto ele precisa para sentar e levantar. Potência de membros inferiores, mobilidade, estabilidade. Então, essas capacidades aqui, olha, a força, potência, mobilidade, equilíbrio e estabilidade, essas três capacidades são fundamentais para os idosos. E depois você tem a coordenação motora, recuperar aquela coordenação intermuscular, a percepção de corpo-espaço, a percepção de espaço, do tempo, do ritmo, isso é um aspecto muito importante para a parte neurológica. Tá? E depois a descontração e relaxamento, que são capacidades que são necessárias para os idosos. Então veja que quando nós pensamos no treinamento, montar um programa de treinamento para os idosos, eu preciso pensar, portanto, nas adaptações morfológicas. Se o idoso precisa ganhar massa muscular, é que nós vamos fazer isso. Olha, tem a alimentação, tem o treino, as cargas, o tipo de programa de treinamento, o tipo de método de treinamento para ganhar a massa muscular, porque esse idoso precisa de uma adaptação morfológica. Ele está obeso. Puxa, é um problema sério a obesidade entre os idosos. Então, nós vamos precisar diminuir essa quantidade de gordura. E, poxa, precisa mexer na alimentação. E, olha, lembra-se, pensar na alimentação do idoso é algo bem complicado, porque ele gosta de comer, gosta de bolinho de fritura, bolinho de chuva, gosta lá do, do bifinho, gosta das coisas gordurosas, das coisas que têm muito carboidrato, são aqueles engordativos, então realmente é muito complicado. E a segunda a adaptação é a adaptação funcional. E quando nós pensamos em adaptação funcional, são aquelas habilidades e capacidades que vão fazer com que o idoso tenha uma melhor adaptação ao seu mundo real de movimento. Por isso que nós vamos mostrar para vocês essa questão do ambiente. Né? Qual o ambiente do idoso? Isso, então, vai ajudar a você montar o seu programa de treinamento, ok? Vamos seguir em frente. Vocês viram o conceito de treinamento, e lembrando que treinamento é adaptação, e essa adaptação sempre tem dois caminhos: a adaptação morfológica e a adaptação funcional. Lembra que a adaptação morfológica é gordura, músculo, aumenta a massa muscular, diminui a quantidade de gordura, isso é válido para os idosos também. E a adaptação funcional é o desenvolvimento de capacidades biomotoras e aprendizagem de habilidades motoras. Fica permitindo, né? Que habilidade motora nova eu vou ensinar para o idoso? É importante? Ou será que eu preciso aperfeiçoar aquelas habilidades motoras que ele tinha que acabaram diminuindo? Ele tem a habilidade de escrever, ele tem a habilidade de conversar, ele tem a habilidade de sentar e levantar roupa com dificuldade. Ele tem a habilidade de caminhar? Sim, com dificuldade. Ele tem a habilidade de subir escada? Sim, com dificuldades. Percebe? Então, isso é muito importante. Agora, nós vamos ver os três pilares que você deve considerar para construir um programa de treinamento para idosos, ok? Então, o pilar número um é o ambiente. Então, veja, é importante que você entenda que aí nós vamos detalhar essa questão do ambiente. O pilar número dois é o conhecimento das capacidades funcionais. Lembra que nós falamos de treinamento, é o desenvolvimento de capacidade. Então, eu preciso saber qual o nível de capacidade biomotora que o seu idoso, que o nosso idoso tem. E o terceiro se diz respeito à elaboração de um programa de treinamento.
Então, veja, aí nós temos os três pilares que eu considero quando você vai pensar num programa de treinamento. Você já sabe que é treinamento, prática pedagógica de exercícios que provocam adaptações e aprendizagem e desenvolvimento de habilidades motoras. Adaptação, aprendizagem e desenvolvimento. Ok? Então, esse é um aspecto bem importante a ser analisado. Então, bem, então vejam, são ambiente, capacidade funcional e programa de treinamento. São os três pilares que nós consideramos como sendo básicos e importantes para o desenvolvimento. Bom, o pilar número um, professores, professoras, se diz respeito ao ambiente. Esse ambiente orienta em grande parte a elaboração do programa de treinamento. O que é o ambiente? Vamos entender um pouquinho. O ambiente se diz respeito, então, àquilo que o idoso tem que realizar ao longo do dia. Ele consegue se vestir sozinho, consegue amarrar o sapato, consegue fazer compras com a independência, ele caminha, ele arruma a cama. Olha, as tarefas básicas da vida diária, arrumar o armário, olha, tem que pegar um objeto e colocar em cima do armário. Ele se alimenta, ele tem um jardim que ele precisa cuidar, ele tem que subir e descer escadas, ele tem que ir ao banheiro, ao toalete, fazer as suas necessidades. Puxa, a vida ele é capaz de brincar com o netinho que veio visitar o vovô. Isso é um problema sério, né? Estas questões. Então, nós precisamos analisar todas estas condições pelas quais o idoso está inserido e o meu programa irá, de alguma forma, prepará-lo para que ele tenha autonomia, independência e consiga realizar todas essas tarefas que nós estamos mostrando aqui. Veja que aqui não aparece ele correndo a maratona, ele jogando futebol, jogando basquete, jogando beach tênis. Poderia aparecer aqui aquele idoso, por exemplo, né, que tem esta necessidade de se divertir e aprender uma habilidade motora nova. Esse é um aspecto muito interessante a ser analisado. Então, quando nós pensamos em funcionalidade, a funcionalidade é igual a você desenvolver autonomia, independência e a alegria de viver, para que ele consiga participar dessa e atender essas necessidades do dia a dia. E tem uma coisa muito interessante que nós precisamos considerar, pessoal, que é a questão das doenças que são mais frequentes no processo de envelhecimento. A artrose, a obesidade, o mal de Alzheimer, a osteoporose, mal de Parkinson, hipertensão, sarcopenia, dinapenia, colesterol, enfim, entre outros problemas de saúde que acabam afligindo o idoso. E aí fica a questão: existe um exercício específico para essas doenças? Quer dizer, todos esses que vocês estão vendo aí, seguramente eles poderão fazer um sentar e levantar. Então, para quem tem osteoporose, para quem tem mal de Alzheimer, ele tem que ter a habilidade de sentar e levantar com uma capacidade desejável. Tá? Então, não, o exercício de força, por exemplo, é para todos, porém, a grande dificuldade, e como se nós consideramos que o exercício, alguns dizem é remédio, quer dizer, todo remédio ele tem a dose resposta. Então, o que acontece na realidade? Nós precisamos prescrever um programa de treinamento de acordo com as disfunções sistêmicas. Tá, eu estou com colesterol alto, eu posso fazer exercício sim, mas e se a minha pressão arterial está muito alta? Eu posso fazer o exercício? Opa, qual a conduta se o meu aluno está com a hipertensão arterial muito alta? Qual será a conduta? Então, aí nós precisamos analisar esses aspectos para que eu consiga, então, fazer um bom programa de treinamento. Então, essa é uma questão muito interessante, pessoal, ser analisada. Tá? Então, lembrando, o seu programa de treinamento ele tem que considerar uma série de fatores. Um dos principais fatores é você considerar o ambiente. Esse ambiente vai determinar as necessidades. O idoso necessita fortalecer as pernas, porque ele tem que ter autonomia para sentar e levantar. O idoso necessita melhorar a mobilidade dos ombros, porque ele precisa se enxugar sozinho, precisa vestir a roupa, não tem ninguém para ajudar. Então, esse é um ponto muito importante que o ambiente determina as necessidades.
E, como eu disse para vocês, vamos imaginar que você tem um idoso que ele se sentiu muito bem, que ele melhorou a capacidade. Eu cuidei de uma idosa, por exemplo, ela jogava tênis e pela artrose ela tinha dificuldade de jogar tênis, porque doía o joelho. Ela sabe que ela vai, vem, para, acelera, desacelera. Então, ela deixou de jogar o tênis, nós fomos encontrar uma outra atividade que fosse prazerosa. Então, ela encontrou no Tai Chi Chuan um grupo, né, de amigas e passou a fazer então o que? A praticar o Tai Chi Chuan para que ela conseguisse encontrar as amigas, conversar, todo o lado socioafetivo. E fazia o treinamento comigo de musculação, treinamento com técnicas de alongamento, de respiração, de relaxamento, enfim. Então, isso é muito importante entender o ambiente daquela idosa, ela tinha como necessidade estar preparada para jogar tênis. Só que, em função das disfunções musculoesqueléticas, isso acabou impedindo que ela continuasse a jogar tênis. Então, como é que ela continua a se exercitar? Controlando o Tai Chi Chuan. Ok? Então, fica aí a nossa dica. Primeiro pilar é você conhecer as necessidades em função do ambiente pelo qual o idoso está inserido, tá ok? Professores, professoras, vocês viram que o pilar número um se diz respeito a você considerar o ambiente pela qual o idoso está inserido, e a partir daí, então, você vai começar a pensar em montar o programa. Então, nós temos mais dois passos. E o que nós vamos falar agora para vocês é o próximo pilar, que é o pilar número dois, que é a avaliação da capacidade funcional. E aí, professores, professoras, os estudos relacionados ao desenvolvimento de programa para idosos, eles reconhecem que para você selecionar os testes multifuncionais é necessário que você conheça os fundamentos, as características desses testes e, obviamente, que esses testes vão lhe fornecer informações necessárias para você elaborar o programa de treinamento. Isso é muito claro na literatura. E quando nós falamos em avaliação da capacidade funcional, é importante que você conheça o nível de desenvolvimento de cada um dos componentes relacionados à saúde. São aqueles indicadores, lembra? Nós falamos sobre as capacidades biomotoras que têm relação com a saúde. Por exemplo, hipertrofia para idoso não tem relação com a saúde, mas a força, o equilíbrio, a mobilidade são capacidades biomotoras que têm a ver com a saúde, mas também com o desenvolvimento, com a adaptação desse ambiente, desse idoso no ambiente. E os resultados, eles vão lhe dar informações para você, primeiro, saber o nível de aptidão que o idoso se encontra. Segundo, para você acompanhar a evolução. E terceiro, para você ver as mudanças, como é que ele estava e depois de 12, 16, 20 sessões de treino, você poder comparar e baseado em resultados, em indicadores, dizer, olha, ele melhorou em 20%, 30%, além de você, obviamente, observar na prática o que está acontecendo. Tá bom? E aí um detalhe interessante que nós temos discutido muito é essa questão do diagnóstico. O diagnóstico é a capacidade que você tem de colher informações, identificar baseado em evidências científicas. E o diagnóstico é um procedimento utilizado pelos médicos, né? Veja, ele diagnosticou mal. Um mau diagnóstico na medicina pode trazer consequências graves. Na educação física também, se você não fez um bom diagnóstico das reais capacidades funcionais, você pode prescrever um treinamento que pode não estar de acordo com as reais necessidades do seu aluno, e nós vamos ver isso na sequência. Tá? Então, o diagnóstico na área médica, né, ele vai utilizar as informações baseadas nos exames de imagem, exames hematológicos, exames de apalpação, enfim, tem toda uma série de procedimentos. E na educação física, o profissional de educação física hoje precisa estar preparado. E você, para fazer um bom diagnóstico, você precisa ter o quê? O que a gente chama de capacidade profissional. Você precisa ter conhecimentos científicos, né, saber os fundamentos de fisiologia, biomecânica, dos testes, toda aquela base teórica. E depois você precisa ter a experiência prática. E no caso específico da avaliação, você vai se tornar um bom avaliador quanto mais você avaliar. Provavelmente nas primeiras vezes que você vai avaliar um idoso, um atleta ou um aluno
que te procura como personal trainer, você vai, obviamente, sentir inseguro. Veja, das dobras cutâneas, por exemplo, né, os especialistas dizem que você precisa de pelo menos 300 a 400 repetições no mesmo ponto para você ter a precisão. Tá ok? Então, e aí depois o diagnóstico ele é composto de uma série de outros procedimentos. Então, o primeiro passo, né, o primeiro componente é a anamnese. Na anamnese, você vai conhecer as características, todo aquele histórico clínico de vida do idoso. Ah, ele foi sedentário, ah, ele se exercitou regularmente, depois parou, teve uma lesão, ele interrompeu porque ficou muito triste, ele foi uma ex-atleta de basquete, vôlei, futebol, agora parou, engordou, ah, ele nunca se exercitou regularmente. E aí tem um detalhe interessante, pessoal, que nessas características você vai identificar, muito importante no treinamento para idosos, o que nós chamamos de disfunções. As disfunções, né, abre aspas, são aquelas doenças, né, que acabam sendo características do processo de envelhecimento. Tá? Então, os idosos ativos, saudáveis, eles têm menos intercorrências. Por exemplo, Dona Lia, né, que vocês bem conhecem, a Dona Lia tem lá os seus 79 anos e com disfunção atual, ela não tem disfunção na coluna dela, é boa, o joelho, teve um entorse no joelho há muitos anos atrás, ela tem uma disfunção hoje no ombro decorrente de uma cirurgia de câncer, então tem uma disfunção, né, na articulação do ombro direito, que houve uma alteração do peitoral menor, do deltóide cabeça longa do bíceps, então ela tem uma disfunção decorrente, né, de um processo cirúrgico. Uma vez sabendo disso, você conhecendo as características dos seus idosos, nós vamos identificar os objetivos. O objetivo é por que o idoso tem que treinar. Ah, ele tem que treinar porque ele está sedentário, ele tem que treinar porque ele está enfraquecido, ele tem que treinar porque está com dificuldade de locomoção, ele tem que treinar porque as atividades básicas da vida diária dele estão sendo comprometidas porque lhe falta disposição, autonomia, mobilidade. Então, nós listamos os principais objetivos. E, obviamente, que aí então nós vamos escolher os testes de avaliação. E a avaliação vai mostrar, portanto, as necessidades. Então, um exemplo prático: o idoso está com dificuldades, né? Eu preciso, o objetivo é fazer com que ele tenha mais autonomia, que ele caminhe com segurança. O objetivo é caminhar com segurança, autonomia, sem medo de cair. O que ele necessita? Fortalecer as pernas. Por quê? Eu vi nos testes que no teste de sentar e levantar ele está com dificuldade. Ele precisa fazer assim 10, 12 ou 15, 10, 12 repetições. Ele fez 12 e entrou em fadiga. Então, ele necessita fortalecer as pernas, ele necessita melhorar a mobilidade de ombros. Por quê? Tem como objetivo ter autonomia para se vestir sozinho. Obviamente que isso, então, aí entra a questão dos testes. Os testes vão dar essas indicações. Por exemplo, o teste de sentar e levantar, o teste de mobilidade de ombros. E aí, nesses testes, né, nós temos a questão dos chamados testes clínicos e os testes funcionais. Consequentemente, em função dessa identificação dos testes, do nível de capacidade funcional, nós vamos entrar no próximo passo, que é a prescrição de exercícios, entre o planejamento, entre a organização didática da aula, todo aquele procedimento que a gente discute. E um detalhe interessante, que quando nós identificamos que o idoso tem as ditas disfunções sistêmicas, né, talvez seja talvez não seja necessário o exame, um teste clínico, por exemplo, aferir a pressão arterial, se ele tem hipertensão, ele vai treinar, qual que é o nível de pressão arterial que ele se encontra, tá? 16, acima de 16, 17, os especialistas dizem que não devem fazer o treinamento, deve ter alguns cuidados. Como é que está a curva glicêmica? Então, alguns indicadores, né, que podem interferir, né, no treinamento, os efeitos agudos do exercício. Ok? Então esse é um quadro assim que essa é a nossa visão. E ali nós temos um probleminha, um probleminha sintomático, né? Que é o que avaliar. Nós vimos que nós precisamos avaliar aquelas situações que eu consiga me dar informações sobre como o idoso se encontra e em que condições físicas ou funcionais ele se encontra para estar adaptado à vida diária. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois
e aqueles testes que vão me dar informações sobre as disfunções sistêmicas. E muitos desses testes, muitas vezes, já vêm porque eles foram realizados pelos médicos. Então, pessoal, aqui acho que vale é um importante a gente fazer uma análise que os testes clínicos, muitos deles já vêm. Ah, ele tem uma disfunção pulmonar, ele tem uma estenose na coluna, ele está lá com uma artrose, e veio o diagnóstico, veio o teste, né? Tem uma artrose do quadril, está com processo degenerativo, então é um caso cirúrgico, tem uma disfunção do tendão supraespinal, então não dá para consertar porque é caso cirúrgico. Isso é muito importante nós entendermos quando que nós podemos minimizar, diminuir, melhorar, e muitas vezes se faz necessário uma intervenção, diria assim, uma intervenção cirúrgica. E aí, então, nós temos que escolher aqueles testes, né? E, como a gente diz na literatura, teste é o que não falta. Os testes de aptidão funcional, vocês encontram na literatura, que encontram no Google, né? É uma bateria de teste desenvolvida pelas pesquisadoras Hickley e Jones, duas grandes pesquisadoras já, olha, no século passado, 1999. E elas sugeriram uma bateria que até hoje continua muito atual, porque ela identifica uma série de déficits de movimento e que propicia, portanto, a prescrição de exercício de uma forma muito clara. E nós sugerimos também, complementando a bateria de Rick e Jones, né, de Rick e Jones, o teste de caminhada de Rockport, que é um teste feito para idosos, para sedentários, idosos, e obviamente que é um teste longo de 1.600 metros. Se você tem um idoso que é mais debilitado, que é sedentário, talvez um teste de 1.600 não seja indicado. Então, Rick Jones sugere um outro teste. O STEP teste, né, é um outro teste que é utilizado, o Canadian Home Fitness Test, sugerido em muitas situações, para alguns tipos de idosos. O teste de estabilidade unipodal, né, do Signorelli, que nós sugerimos que faça parte desta bateria. Então vamos ver aqui, né? Então aqui tem a relação dos testes, né? Um teste muito interessante é o teste Up and Go, que verifica a agilidade, levanta, contorna o obstáculo e volta. Um teste importantíssimo para os idosos. O teste de sentar e levantar. Esta bateria de testes, sendo complementada com o teste de estabilidade sobre o dos pés, é a nossa recomendação. Obviamente que o step test, o teste da caminhada, fica como um complemento. Nós sugerimos a inclusão que a Rick Jones não coloca na bateria de teste dela, o teste de estabilidade unipodal, que é um teste muito sugerido na literatura, inclusive por um pesquisador, um autor muito inteligente chamado Signorelli, ok? E nós temos a nossa avaliação multifuncional, tá? Nós desenvolvemos uma bateria de testes, que são 11 testes, que podem ser realizados, inclusive, inclusive por idosos ativos. No caso da Dona Lia e do Arthur, são indivíduos acima de 70 anos que conseguem realizar os testes. Aí envolve o agachamento overhead, o lanço a fundo, o teste de prancha, o gato cruzado, enfim, uma série de testes que nós sugerimos que estão aí na literatura. Na sequência, eu vou passar para vocês vão ver um filme, né, onde nós mostramos a aplicação prática desses testes que sugeridos por Nick e Jones e por Signorelli, ok? Nós temos um grande desafio, que é montar o programa de treinamento para idosos. E aí é a hora do vamos ver. E a literatura é muito clara em mostrar que o idoso precisa, como eu coloquei anteriormente, o desenvolvimento de várias capacidades biomotoras. E sempre nós nos referimos àquelas capacidades que têm relação com o quê? Com a funcionalidade, melhorar a capacidade do idoso em se adaptar ao seu ambiente, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nas nossas dicas, então, para orientá-lo nessa montagem. Como eu disse, o desafio é um programa de treinamento, preste atenção, que compatibiliza os objetivos com as necessidades. O que ele quer, o que ele precisa. E nós sabemos que fundamentalmente, é preparar o idoso, como eu já disse, para ter que ele tenha autonomia, independência, que ele consiga voltar a ter aquela alegria de viver com liberdade, com capacidade de ir e vir. Esse é um aspecto muito interessante. E aí, nós
desenvolvemos então um programa com três pilares, tá? E o que que nós descobrimos nesses anos todos? É muito simples, é muito complexo, mas é muito simples. Nós precisamos fortalecer o que está fraco. O que que fica fraco? Então você acompanha no idoso, onde ocorre enfraquecimento é das pernas, é do tronco. Depois, no envelhecimento, o sedentarismo faz com que o nosso corpo fique encurtado, fique encruado, fique enrijecido e fraco, tá? E precisamos alongar. E o terceiro ponto é relaxar, né? O estresse emocional, as tensões, uma série de fatores que nós já comentamos, eles acabam fazendo com que o idoso se sinta mais tenso, mais contraído. Então, nós precisamos ajudá-los a relaxar. Bom, fortalecer professores e professoras. O coração. O coração, você sabe que o coração, com o envelhecimento, ele perde a sua capacidade de injeção, de bombear sangue. Então, muitas doenças acabam sendo cometidas, né, no idoso por esse enfraquecimento e, como nós já dissemos, o sedentarismo é o grande inimigo. E depois, olha, fortalecer o quê? Os membros inferiores, pernas e glúteos. O idoso precisa ter força nas pernas para ir e vir. E você sabe que os glúteos têm uma participação muito importante nos movimentos, na extensão do quadril, participa de subir e descer escadas. Tá ok? Então, as pernas são prioritárias. Terceiro, braços, ombro, peito e costa. A parte superior. A parte superior, os idosos precisam de força para carregar um objeto, pegar o netinho no colo, carregar a sacola. É claro que a demanda, né, dos braços não é tão grande. Então, o idoso acaba não tendo a necessidade de uma hipertrofia dos membros superiores. Os músculos eretores da coluna são importantíssimos para ajudar a manter a estabilidade do tronco e o equilíbrio dos músculos de peito e costas. E depois nós temos o core, né? E aí nós nos referimos ao complexo quadril pélvico lombar. O idoso ficar fazendo abdominal crunch não é uma boa ideia, pela própria cifose. Mas quando ele faz o trabalho de as puxadas, as remadas, né, os antirrotacionais, vão trabalhar bastante esta musculatura que nós chamamos do complexo quadril pélvico lombar, né, do core. Bom, então, bom. E aí, pessoal? Nós temos o quê? A resistência aeróbia, né? Esse fortalecer o que está fraco, a resistência aeróbia tem uma importância muito grande para as demandas, né, do dia a dia. E, obviamente, que se o idoso precisa emagrecer um pouquinho, a gente sabe que a atividade aeróbia ela ajuda também nesse processo, principalmente de baixa intensidade, para mobilizar um pouquinho as gordurinhas. E, sem dúvida nenhuma, né, terem uma resistência aeróbica para participar das atividades de lazer, poder passear, poder ir para as excursões, e muitas vezes o coração fica fraquinho, né? E a força, pessoal, a força é chamada, que a gente chama força funcional, é ter a funcionalidade. Vamos ver na nossa idosa, olha o músculo dela, né? Mas muitas das atividades do dia a dia dependem fundamentalmente da força. Sentar e levantar, por exemplo, né, é uma atividade básica da vida diária, ir ao vaso sanitário, sentar da cadeira, levantar da cadeira, se locomover com autonomia, depende dessa força funcional. E depois nós temos o alongar, no complexo articular dos ombros. Os rotatores do ombro, peitoral menor, peitoral maior, latíssimo do dor, toda essa musculatura da parte superior, ela fica encurtada por falta de movimento. Então aí vem as artroses lá no ombro, como no quadril. Então o idoso precisa de mobilidade nos ombros para quê? Para colocar um objeto em cima do armário, para amarrar o sapato, né? Para se vestir, para se coçar, para se enxugar. Então, esta articulação do ombro precisa ter uma boa mobilidade. E o quadril, principalmente nos movimentos que envolvem o complexo quadril e lombar, nos movimentos de agachar, de pegar os objetos no chão, de amarrar o sapato, né? São aspectos interessantes. Então, esta mobilidade, flexibilidade faz parte como um componente importante para o dia a dia. Veja, o nosso amigo ele, né, deve estar com o ombro congelado, então ele para colocar o paletó, veja que ele precisa de um ajudante. Aí a nossa senhorinha lá, né,
com, com algumas deficiências, né, provavelmente no processo já senil, né, com, com dificuldade, como eu disse, né, com dificuldade de se enxugar, né, então precisa dar ajuda, e que nós não queremos isso. Então, veja, nós temos dois exemplos aí de indivíduos, né, de dois idosos com limitações de movimento. Tá? Então, isso não é uma boa ideia. E depois, pessoal, o terceiro pilar é o relaxamento, relaxar. No relaxamento, você trabalha a consciência corporal, a descontração parcial, a tirar a tensão do rosto, pescoço, ombros, quadril, o relaxamento global como um todo e a respiração. E a respiração. Então, são aspectos aí que nós devemos considerar no trabalho com os idosos. Então, o relaxamento ele propicia a descontração muscular, o relaxamento parcial e global, e também é recomendado para ajudar na liberação das tensões. E a gente sabe, né? Então, uma música gostosa, com exercícios respiratórios, com descontração, seguramente vão ajudar bastante os idosos a diminuir os estados de tensão. Então, fica aí o nosso pilar, alongar o que está encurtado, fortalecer o que está fraco e relaxar o que está tenso. Esse é o nosso princípio. Então, veja que o programa ele é estruturado em função desses três pilares. E aí, obviamente, vem a escolha dos exercícios e dos métodos de treinamento e, finalmente, a organização da sessão de treinamento, que não é motivo desse bate-papo, dessa palestra, tá bom? Vocês já conhecem os três pilares: alugar, fortalecer e relaxar. Eu vou passar para vocês as sugestões dos 7 grupos de exercícios que eu desenvolvi ao longo desses 57 anos. Nós sabemos que o idoso precisa se exercitar de forma regular. Nós colocamos lá no início para vocês entenderem que a atividade física é aquilo que ele faz ao longo do dia. Então, o indivíduo sedentário é aquele indivíduo que se movimenta, gasta mais calorias? Não, o sedentário é aquele que ao longo do dia ele fica sentadinho a maior parte do tempo, evita de fazer qualquer atividade que requer um esforço físico. Então, no entanto, quando nós pensamos num programa, eu tenho dito isso muitas vezes, é muito importante que você escolha os exercícios que são os mais eficazes para cada um daqueles três itens: o alongar, o fortalecer, o relaxar. Mas nós precisamos entender que, para os idosos, é muito importante a questão da alegria, eh, da felicidade, encontrar algo que seja prazeroso. E aí, então, ao longo dessa minha jornada de 57 anos, eu organizei esses exercícios no que eu chamo dos 7 grupos. É o que nós vamos conhecer, então, para finalizar essa nossa palestra que nós apresentamos na IRSA. E você está tendo a oportunidade de assistir aqui comigo. Então, o grupo um são os exercícios expressivos com música. Então, procure escolher aquelas músicas que os idosos gostam. Não vai colocar, obviamente, né, o funk, né, da Anitta, sei lá, o funk da Socadinha, que provavelmente não vai trazer uma sensação de alegria, de conforto. O seu Farras, que eu cuidei durante muitos anos, ele fazia aula escutando Bach, Beethoven, Chopin, que eu adorava. As minhas idosas lá, a dona Aide, que fazia aula comigo, ela adorava Frank Aguiar, adorava lá as músicas de forró, de axé. Então, a música tem um aspecto muito importante, porque por meio dos movimentos rítmicos expressivos, a descontração, a soltura, o controle corporal, a consciência, a percepção rítmica e a liberação de tensões. Olha quantas coisas, né? E ela contribui, ao mesmo tempo, eu sempre coloco aí a dona Lia, né? Treinando o coração e o cérebro. Então você consegue treinar esses dois importantes órgãos do nosso corpo utilizando os expressivos com música. Então, coloque no seu treinamento os exercícios do grupo um. E do grupo 2, vamos seguir em frente, né? São os exercícios com as máquinas e aparelhos. Isso é fantástico. Infelizmente, muitos idosos não têm a oportunidade, não têm a possibilidade de treinar nas salas de musculação. Muito bom. E
Nós vemos aí na literatura, né, os inúmeros trabalhos científicos que mostram a eficácia do treinamento de força, ou que alguns chamam de treinamento resistido, ou simplesmente a musculação. Quando nós fazemos o circuito, por exemplo, com as máquinas, você tem o trabalho da resistência aeróbica e anaeróbica, mas o foco é a resistência de força e, obviamente, quando você tem condições, aquele treinamento de força com características hipertróficas. O equilíbrio, a mobilidade e a estabilidade, né, são menos desenvolvidos, não é que não seja, mas a máquina ela favorece a estabilidade, ela favorece a realização do movimento com mais controle. Consequentemente, você não tem ação da força da gravidade. Tá? Vamos dizer assim, não é um problema, é uma limitação característica do treinamento. Tá? Por isso que a consciência corporal, a coordenação motora são desenvolvidas em menor grau, dependendo do tipo de aparelho e da técnica específica. Tá? Por exemplo, a dona Alia fazendo um exercício de extensão do quadril lá no cabo, é um exercício muito bom, localizado para glúteos. Agora, sentado fazendo uma adução, né, de quadril, a cadeira você tem encostadinha, você tem aí uma série de facilidades, né, que a máquina propicia. Bom, o grupo 3, pessoal, isso é fantástico. São, eu chamo de exercícios com peso do próprio corpo e acessórios. Então, você tem aí, ó, o medicine ball, o step, o fall roller, a banda elástica, essa quantidade muito grande, né, que propicia o desenvolvimento de várias capacidades em situações muito diversificadas. Então, a força de resistência localizada, mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, estabilidade, a consciência corporal e o ajuste postural. Olha quantas capacidades são desenvolvidas. E também a agilidade, a velocidade, a potência por meio de exercícios. Por exemplo, caminhar rapidamente contornando os obstáculos é um excelente exercício. Você está usando o peso do próprio corpo, fazendo o farm walker, que é o caminhar carregando o kettlebell, um exercício de extrema eficácia. Esse é o grupo 3. O grupo 4, pessoal, eu chamo dos alongamentos globais suaves. É muito bom para você utilizar no início da aula, na fase de aquecimento. Então, você tem os alongamentos globais dinâmicos, os chamados balísticos, os balanceios, as circunduções, as técnicas de balanceamento. Então, a coordenação motora, a flexibilidade e mobilidade é desenvolvida em menor grau. Não é foco ter grandes ganhos de amplitude, mas a consciência corporal, o controle da respiração, a expressão corporal, são capacidades que são muito desenvolvidas com os chamados alongamentos suaves. E aí, depois, no grupo 5 são os exercícios respiratórios. Olha, nós recomendamos que você inclua, por exemplo, no início da aula, faz o exercício respiratório, ensina a ativar o transverso do abdômen, ensina a ativar os músculos da expiração, né? Inspire, expande, volta. E os exercícios respiratórios, eles vão lhe ajudar a realizar os exercícios que têm consciência corporal e força, e você pode utilizar também na fase de esfriamento, na fase final da aula, preparando para as técnicas de descontração e relaxamento, tá bom? Então, a respiração ajuda na liberação das tensões, tirar, inspira, solta o maxilar, são algumas dicas interessantes. O toque suave, pessoal, isso é quando você trabalha com o personal trainer, então a soltura, a liberação miofascial, né, soltar, tirar, muitos idosos, muitos alunos têm dificuldade, ele sozinho, de realizar a descontração. Ele sozinho descontrai e relaxa. Então, quando você vai lá, você toca, você tem a estimulação tátil sinestésica, que vai lá mandar uma informação lá para o sistema nervoso, para dizer assim, descontrai, 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 tire a tensão. Então, o toque não é massagem. É por isso que a gente chama de toque, é mais um toque miofascial. Na verdade, é uma liberação, mas não com aquele objetivo de diminuir o estresse metabólico. Não, isso é para descontrair. E, principalmente, liberar os pontos de tensão, que é um aspecto muito importante para os idosos, tá bom? Normalmente feito no final da aula.
E o grupo 7, o relaxamento. Aí, ó, o relaxamento, muitos idosos gostam. Tem gente que encontra dificuldade, não consegue fazer aquela interiorização, sabe, aquela introspecção. E muitas vezes você está numa situação na academia, por exemplo, lá no meio da sala de musculação, não dá para você usar uma técnica de relaxamento. Coloca, deita, relaxa, coloca uma música gostosa, né, para propiciar aí aquela sensação de alegria, de desconforto, né? Então fica muito difícil. Mas olha, aí é recomendado para liberar as tensões, você tem um relaxamento global do corpo como um todo. Tá? E aí, pessoal, finalizando, eu mostrei para a turma, né, que nunca é tarde para começar, né? Então, veja, o seu Farras começou aos 83 anos, a dona Marinês começou aos 82. Então, foram idosos que nós cuidamos dentro do nosso trabalho, né? O seu Fágio gostava muito, ele tinha muita dificuldade quando ele chegou para sair do carro, chegar até lá no final, até lá na sala de avaliação, né? E muita dificuldade para se locomover, bem que ele estava treinando de paletó, ele nunca tinha se exercitado regularmente, nunca tinha usado tênis. Aí, depois de algum tempo, ele fazendo um balanceamento, ele disse, professor, ele parou e falou, meu Deus, o que aconteceu? Disse, professor, como isso é tão bom, como eu demorei tanto para vir aqui para conhecer essa atividade tão gostosa. Continuamos, né? Coisa fantástica. Um grande aprendizado que o senhor fala. E a dona Marilisa, veja que ela está fazendo uma redução do ombro aí, a dona Marilisa me contratou porque ela queria melhorar a sua capacidade funcional. E eu falei, mas por que, dona Marilisa? Ah, professor, outro dia eu estava rezando, né? E aí o padre pediu para rezar, e eu fui, estava rezando, fui abaixando o braço e eu não consegui suportar o braço lá em cima. Veja que coisa, ela estava muito fraquinha. Então ela me disse, ah, professor, eu quero ser capaz de rezar o Pai Nosso o tempo inteiro com os braços para cima. Então isso foi uma experiência assim muito interessante, conviver com a dona Marilisa, né, nesses anos que nós cuidamos da saúde e essa ideia dela de melhorar a sua capacidade por uma questão de fé, né, de consciência. Então aqui nós temos então o resumo, pessoal, da nossa palestra que nós apresentamos na IRSA para vocês terem uma ideia da importância. E o tema central da palestra, né, foi falar sobre a questão do ambiente. Aqui tem os nossos endereços, o Facebook Mauro Zelini, o YouTube Mauro Zelini, o Instagram Mauro Zelini e lá no Telegram que você pode entrar na nossa página. Tá bom? Então, nós agradecemos. Aqui está eu, a dona Ali, o professor Rafael, né, o trio, né, esse trio aqui, nós temos trabalhado muito em função de levar a vocês, profissionais de educação física, as nossas ideias a respeito do cuidado que você tem que ter com o idoso. Então, nós agradecemos à Fitness Brasil, ao Gustavo, ao Fábio Saba, os dois gestores, pelo convite, ao Papesc, né, o coordenador pedagógico lá, pelo convite. Então, fica aqui a nossa aula, né, para vocês poderem nos acompanhar e nas redes sociais, e aqui um presente, né, meu da Dona Lia, que estivemos presentes lá na IRSA, a nossa participação, tá bom? Deixe seus comentários, mande notícias, que eu e a Dona Lia, o professor Rafael, estamos esperando vocês para os nossos cursos, para o nosso trabalho e nas redes sociais, tá bom?